Boa noite, pessoal. Hoje é a aula 42, 42ª aula do curso Terapia O Caminho Infinito. E depois de uma debandada da maior parte do pessoal que vinha no curso, hoje tem mais gente, né? Então a gente vai dar umas explicaçõezinhas do que se trata, né? O pessoal que está vindo essa primeira vez. Esse curso começou em novembro do ano retrasado. E em setembro do ano passado a gente parou as aulas, eu tive que dar sequência no projeto até novembro, parei as aulas, a gente acabou voltando em fevereiro, né? Então as aulas são gravadas, são colocadas no YouTube, o curso é gratuito. E o que a gente conversa aqui? A gente aborda um livro chamado Caminho Infinito, que é o tema central desse curso de terapia, que chama Curso Terapia O Caminho Infinito. E aí eu utilizo as explicações da psicanálise, da psicologia, e quando é necessário alguma coisa de mecânica quântica para dar os exemplos para explicar essa situação. Como eu ia dizendo antes da gente dar abertura, ligar o vídeo, a grande confusão da humanidade está num emocional equivocado a respeito de um conceito Deus, que aí gera um monte de outros problemas relacionados a um conceitos equivocados relativo à vida profissional, vida afetiva sexual e dinheiro, que as pessoas passam a sentir insegurança, que a gente cresce debaixo desse modelo emocional, chama paradigma. Então a gente cresce, como eu já falei um monte de vezes, né? Acho que não posso falar nunca que eu estou cansado, porque vai ter que continuar explicando isso. Aos 3 anos de idade, o indivíduo tem 50% do vocabulário formado. Aí ele vê os adultos falar de Deus e de amor e de etc, de coisas boas na vida, mas eles assistem o comportamento dos adultos. Então ele não pensa exatamente isso, né, amiguinho? Mas aí ele vai refletindo assim, mas falam de Deus e de amor e de não sei o que, mas tanto problema. Ele entende que o mundo funciona na paulada. Então, em vez de ter um desenvolvimento sadio do ego, para desenvolver a individualidade do ser, porque o bebê nasce tântrico. Ele nasce, ele não entende vocabulário, não entende palavra, ele se mistura com o ambiente, qualquer emoção é gigante para ele. Né? Então ele funciona pelo ID, pelos desejos e necessidades de sobrevivência. É uma instância psíquica a ideia, né? As necessidades primárias. E conforme ele vai adquirindo vocabulário, ele vai copiando as reações emocionais dos adultos. Imaturos na mesma medida, porque aconteceu a mesma coisa com ele por volta dos 3 aos 5 anos de idade. Então a média emocional do ser humano adulto no planeta Terra, da grande maioria, 90%, é de 3 anos de idade. Porque briga, rebela, discute, faz birra, reclama, pede para Deus, mas para um Deus do externo, e não há uma compreensão, não há uma melhora no emocional, porque ele ficou traumatizado, ele ficou com fraturas no seu emocional. Ele foi vendo problema atrás de problema, televisão. Então ele aprendeu esse modelo, ele foi hipnotizado por esse modelo. O que vai acontecer? Vai repetir a mesma coisa. A psicanálise chama isso de reedição de vida, né? Então pais com determinadas crenças e problemas, o filho provavelmente vai copiar essa situação, né? Para ele superar essa situação, ele tem que desconfiar que tem algo errado ao redor dele, buscar informações, né? Fica aqui a dica no curso, mais uma vez, de um documentário que tem no YouTube que chama Efeito Sombra, que dá uma explicadinha melhor nisso que eu expliquei agora. Então eu mesmo tive muitos altos e baixos na vida e buscando, quem que vai admitir que não tem fé? A gente quer ter fé em Deus, né? Não, eu tenho fé, as coisas vão funcionar para mim, a gente decora a reza, decora salmo, a gente vai na igreja, aí vê que eu vou estar assim, ó, de gente de igreja tomando antidepressivo, indo no psiquiatra, e esconde ainda, né? Porque é feio, senão a fé tá falsa. E é o que? É desconhecimento. Então, na medida em que eu vejo isso com os pacientes, na medida em que faz a parte do acolhimento, começa a entrar uma informação, algo começa a fazer sentido. O que acontece com a libido? Libido é nossa energia de vida, nossa vontade de viver, aquilo que nos move. Quando aquilo é canalizado em frustrações, decepções, lembranças do passado, está com a libido mal canalizada, tem um desvio de libido ali. Quando começa a haver compreensão na consciência, a gente começa a pôr foco no que interessa e a gente começa a reinterpretar a nossa vida. As inseguranças com relação ao futuro vão diminuindo e o nosso passado vai sendo reinterpretado
por essa elaboração mental, né? A gente passa a analisar o discurso interno. Então a gente começa a ter as respostas do porquê. Por que tal coisa é assim? Por que aconteceu aquilo comigo? Isso fora outras informações gerais, né? Por exemplo, 60% a 70% da humanidade tem algum tipo de abuso sexual na infância. Isso causa transtorno psíquico, causa transtorno de comportamento. Né? Por que as pessoas usam drogas? Um monte de coisa que acontece de desarmonia na vida do adulto foi causada em experiências desagradáveis na infância. Isso é o grosseiro, o básico. Tá, mas como é que a gente se livra disso? Né? Como é que... Porque para fazer um tratamento convencional, seja com psicólogo, que já não abre a questão ego e self, né? Porque self é o nosso centro verdadeiro, o nosso eu maduro, que tem foco, que interpreta a situação, que consegue filtrar, que cria filtros emocionais. E ego é aquele que quer tudo do jeito dele, não interessa, a culpa sempre é do outro e do mundo, e ele não consegue entender que pulsão é essa dessas frustrações internas que ele sente dentro dele. Então o que a gente faz na medida do possível para não parecer louquinho? A gente contém a situação. Porque foi assim que a gente contém essas raivas e frustrações e fica num discurso externo que chama dissonância cognitiva. A gente interpreta como que é as coisas com o conhecimento que a pessoa tem, porque a informação que ela tem foi a informação que chegou nela. Então por que não chegou uma informação melhorada, né? O livro do Joel Goldsmith, que é o que a gente aborda aqui, O Caminho Infinito. O Joel Goldsmith era um místico, um curador espiritual, mas antes disso ele era conhecido como o metafísico, porque ele estudou metafísica ou mecânica quântica, dá na mesma, porque ele tinha inquietações pessoais, né, que ele deixava maluco, não era louco, mas ele tinha inquietações, ele tinha até um mal físico, que era um resfriado crônico, ele queria uma cura para aquilo e não achava a resposta. Então, depois de tentar algumas religiões, ele estudou mecânica quântica, para depois voltar na raiz da religião, né? Porque religião é religar. Como é que vai religar uma coisa que nunca desligou? Aí ele começou a entender essa situação. Ele desenvolveu um nível de consciência nele, onde ele praticava a presença de Deus, a gente pode dizer assim. Então como é que ele desenvolveu essa capacidade de perceber a onipresença de Deus nele e proporcionar benesse para quem o procurava para cura? Então ele curava por males físicos, males emocionais, males psíquicos, males financeiros. O indivíduo procurava lá: Joel, tô danado, tô ferrado, né? Fazer uma meditaçãozinha, pode ir embora. É isso, Joel. Então o que é misticismo, esoterismo e o que é a mística? A mística é esse conhecimento que está nas entrelinhas da Bíblia, que é direito inalienável de cada um de nós, né? Esse conhecimento do Deus interno, né? A vós foi dado todo o poder. Então tem várias frases do Cristo que as religiões pegaram e jogaram para debaixo do tapete, em vez de pegar e colocar na lente, né, na lupa, e não, vamos tratar o assunto. Por exemplo, levantar a mão na igreja e falar: escuta, mas me explica tal situação. Aí o líder religioso teria que ter condições de explicar. Tá passando mal? Vamos fazer o seguinte: pega um copo de água para ela. Catarse, viu? Você vai melhorar em menos de 5 minutos. Um pastor que vinha aqui, protético, dentista também, o Jurandir, já viu ele aqui? Não lembro. O Jurandir, né? De vez em quando ele vem. Um dia ele estava sentado ali, onde está você? Ele falou assim: Santos, mas se as igrejas explicassem a coisa do jeito que você está explicando aí, tinha muito menos problema. Eu sei alguma coisa a mais? Eu sou um mestre, um iluminado? Nada. Eu só ajudo a entender o que ajudou a resolver os conflitos na minha vida. Porque tinha muito. Eu era um revoltado, né? E buscava ajuda, hein? Buscava resposta, buscava praticar, buscava entender, e não dava certo, e aí... Então, algumas pessoas, né? Esse documentário que eu indiquei, O Efeito Sombra, ele explica
Como que a sombra do sofrimento na nossa vida é exatamente aquilo que é a perfeição que vai levar a gente no caminho de algum entendimento, se a gente procurar entender alguma coisa. Depois dali para frente muda tudo. Que é o que acontece em algumas igrejas, né? Quando o indivíduo fala que aceitou Cristo no coração, seja que igreja for, tal, não sei o quê, ele entendeu que não tem dois poderes, só tem um, só tem Deus, só tem amor, a verdade é essa, e o que vem do mundo externo não deve abalar. Então mas ele entende aquilo num grau tão profundo que ele muda tudo. Ele continua indo lá na igreja, mas ele nem explica para os outros como foi que ele entendeu, porque ele sente diferente, muda para ele. Para deixar claro que nós não estamos falando que não pode ir na igreja, que tem que trocar de religião, é a mesma coisa para todo mundo. Né? Porque tem que acabar essa guerra religiosa. Cada um interpreta de uma maneira. Né? O que tem que acabar é a guerra religiosa. Eu estou com a verdade, você está errado, você é meu inimigo. Não precisa olhar aqui onde parou, porque hoje começa o capítulo 9, né? Na verdade, meu casamento acabou por causa disso. Né? Teve problemas no casamento por causa de divergência religiosa. Então, o Caminho Infinito é um livro simples, curto, né? São poucos capítulos. Você lê 5 páginas por noite, em 15 dias lê o livro. Quando eu pus a mão nele, eu li 6 vezes seguida. Aí eu li 11 vezes o Caminho Infinito, umas 9 a Cura pelo Espírito, umas 10 o Trovejar do Silêncio. Aí tem o Praticando a Presença. São os 4 livros principais do Joel, né? Agora mesmo eu estava com uma pessoa no WhatsApp que ela estava entendendo um monte de coisa. Ela ficou num êxtase, entendendo um monte de coisa de mecânica quântica, do self, do eu sou, o tal do eu sou, né? E ela já tinha lido o Caminho Infinito. Eu pedi que ela lesse de novo. Isso já faz uns 2 anos que ela está nesse trabalho. Ela leu o Caminho Infinito de novo, deu uma surtada, que ela não aceita o Cristo, que está parecendo que é uma igreja conversando. Olha que confusão que faz, né? Eu falei, calma que você está quase lá. Né? Eu achei que você já tinha superado essa fase, mas meu diagnóstico estava correto, você ia passar por isso aí. Aí eu tive que pausar ela ali, senão ela não ia deixar nós fazer aula. Então a gente vai dar início hoje ao capítulo 9, o suprimento. Então, para analisar um capítulo, às vezes a gente demora 3, 4 aulas, né? Então eu vou lendo e vou fazendo uns comentários. A gente não vai se estender em comentários de mecânica quântica, mas se vocês tiverem a curiosidade de pegar as aulas anteriores e dando uma olhadinha, vocês vão começar a entender melhor. Ou pegar o próprio livro, a gente compartilha, pode me pedir pelo Facebook, tem uma nuvem no Google com mais de 30 livros relacionados ao assunto, no quais eu indico meia dúzia que são os principais. Dentre eles o Caminho Infinito, gratuito, PDF, abre lá na internet e lê o negócio. Não precisa nem comprar o livro. Quer dizer, depois compra pela internet se quiser ter o livro, né? Então, o suprimento, parte 1. O segredo do suprimento encontra-se no capítulo 12º de Lucas, na Bíblia. Então, o suprimento, aqui é suprimento qualquer coisa. É suprimento segurança, suprimento grana, suprimento né? Melhorar de vida enquanto ambição, porque ganância é querer tudo a qualquer custo. A ambição, que segundo o Mário Sérgio Cortella, é querer mais e melhor. Então a ambição ela é programada, ela não é desmedida, né? Então o segredo do suprimento encontra-se no capítulo 12º de Lucas. Aqui não é Bíblia, aqui não é igreja, mas é o texto do Caminho Infinito. Então a gente explica psicanálise e mecânica quântica nas entrelinhas aqui quando é possível, né? E ele disse aos seus discípulos: portanto eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que o cobrireis. Então vamos lá, né? Mecânica quântica. Carência emite mais carência. Não é para não se preocupar, não é de não ter um emprego, não trabalhar e deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é nada disso, né? É para não se preocupar em demasia, não colocar o foco da preocupação na ganância em ter, sem ter uma segurança interior. Não, eu quero a qualquer custo. Não, se entender Deus primeiro, se entender o self primeiro, se entender a centelha crística primeiro, que é o self em ação, que é o Cristo agindo na gente, que não é um Cristo externo. Cristo é sinônimo de onipresença. Jesus era a pessoa, Cristo era o estado de consciência que ele atingiu. Então, não vos preocupeis com vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, nem com o que o cobrireis. Então, a preocupação em demasia coloca foco na carência, o problema aumenta.
porque a pessoa é desconhecedora dessa situação. E aí ela faz o que para suprir essa carência emocional das necessidades dela. Como aquilo dói, ela cai para a zona de conforto. É barzinho, não que isso não seja saudável. Não estamos falando para não se divertir, para não ir na praia, não é nada disso. Mas para não desviar o foco da atenção, para conter essa frustração nas diversões. Futilidade na internet, futilidade de televisão. Porque se esse tempo for utilizado por algum tempo para compreender esse assunto, ou compreender mecânica quântica, ou compreender a realidade ego e self, que é o que a psicanálise e a psicologia deveriam entrar de sola no tratamento, logo junto com o acolhimento, o indivíduo dá um salto na vida dele. Muda tudo. E nem eu falei para meus amigos que veio na primeira sessão hoje, para a Terezinha também que veio a 2 sessões, aprendeu a meditação já é um grande adianto. Meditação não é mantra, não é nada, não é ficar pensando na vida. É um processo, primeiro aprende a meditação, que é um processo respiratório, chama meditação transcendental. É só respirar, usa a respiração abdominal, começa com 2, 3 minutos, 3, 4 vezes por dia, daqui a pouco está fazendo 2, 3 de 5 a 10 minutos. Isso reduz os hormônios do estresse, que é adrenalina e cortisol, que a gente fica com toda a tensão aqui na região do abdômen, né? E fica com aquelas preocupações na cabeça. Então é adrenalina e cortisol o tempo todo. Isso causa inflamação nas células, certo? E depois o que? Somatização no físico, em males físicos, né? Porque antes de somatizar no físico, somatiza na psique, no comportamento, no medo, nas inseguranças. E isso desenvolve no nosso cérebro sinapses de comportamento repetitivo. Então o tempo todo a gente vai estar sempre pensando a mesma coisa, a negatividade, o medo, a insegurança. Então existe um jeito de interromper isso. E ele é bem eficiente, né? Eu tenho meia dúzia de reportagens sobre meditação, a gente não viu uma hoje no consultório que não dava tempo, mas eu assisto junto, comento. Dali para diante eu ensino a meditação, a pessoa passa a praticar essa respiração que vai trazendo calma e tranquilidade, muda o comportamento. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais que a vestimenta. Porque a gente dá tanta atenção à necessidade dessas coisas externas que a gente coloca o foco nisso sem tentar compreender alguma coisa. Aí vai para as igrejas fazendo barganha com Deus. Não, eu vou para a igreja porque se eu cumprir tabela eu vou ter, né? Eu estou fazendo a minha parte, então ele vai me dar. Um ele externo. Então internamente há insegurança. E insegurança vai gerar pedido. Pedido vai gerar mais carência. Por isso que nós estamos numa crise. Essa crise, tanto no Brasil quanto no mundo, essa crise coletiva é o resultado da somatória dos problemas individuais. Tem um documentário também no YouTube que chama Zeitgeist. Tem Zeitgeist 1, 2 e 3. Só o 1 já é uma paulada. Ele diz que o planeta vive uma crise de consciência. O que o Jung, né, que foi amiguinho do Freud, só que ele foi muito além do Freud. Freud foi o pai da psicanálise. Ele intuiu e estudou o inconsciente coletivo. É a manifestação do pensamento humano que forma uma egrégora, um inconsciente coletivo, uma energia de pensamento. Que depois, conforme a gente vai ter na vida cotidiana, o que é frequência? É o que eu penso. Para a gente não ficar falando de esoterismos e energias, né? Então eu atraio mais daquele mesmo pensamento. Então se eu começar a entender como ter pensamentos de segurança e tranquilidade, porque eu entendo o que é fé divina, que é conhecimento, e não fé humana, que é sabotadora, adiadora, procrastinadora, fé de fundo emocional, barganha com Deus, aí começa a sentir segurança nas emoções. Por isso que se diz que a meditação é tão revolucionária, né? As meninas não sabem, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem um projeto para todos os países do mundo. Cada país foi determinado instituir um programa de meditação no sistema público de saúde. No Brasil, o SUS. A coisa anda em 5 cidades no Brasil e meia boca. Por quê? Porque os postos de saúde, hospitais, pronto-socorros, tem que ter pessoal preparado para receber as pessoas e ensinar meditação. Ficar uma televisão lá de 40 polegadas passando um assunto, ter lá uma pessoa para uma salinha. Não, vamos ficar 5 minutos, vai aprender a respiração abdominal, não sei o quê, né? Tem um site tal do governo, entra lá que vai ter uns vídeos, só que isso não existe ainda. A atitude a ser tomada de mais baixo custo que existe, quase zero. É só ter o pessoal adequado para passar essa informação. Qual é a consequência disso? Uma diminuição em massa da necessidade de procura ao sistema público de saúde. Porque as pessoas vão diminuir colesterol, diabetes, pressão alta,
com acompanhamento médico. Nos casos psiquiátricos, a mesma coisa. Com acompanhamento e remédio, a situação melhora. E a mudança tem que ser interna, né? Individual. Esperar A decisão é individual. Esperar a sociedade. Não, uma hora eles vão ter que cumprir isso aí, né? Vai precisar de mais gente cobrando. Então a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que a vestimenta, porque vem dessa segurança interior. A gente começa a entender como parar de ter medo, né? Considerai os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves. Então a gente vale menos que os passarinhos que voam e comem o que quiser. Por quê? Porque o ser humano desenvolveu um modelo emocional carência, né? Insegurança. E o que interessa é o meu espaço, o outro que se dane. Então, coletivamente, o impacto disso é bem negativo, né? E qual de vocês, com toda solicitude, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? E se, pois, não sois capaz de fazer estas pequenas coisas, por que vos preocupais com as outras? Considerai os lírios como eles crescem, eles não fiam nem tecem, e na verdade vos digo, que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Tipo assim, que beleza que há na natureza e na harmonia, que é uma coisa natural e automática. Quem é a inteligência que providencia isso? É a tal da onipresença, né? E se a onipresença está em todo lugar. Então o que a ciência... Em 2013 teve o Prêmio Nobel de Física, que já vinha estudando há tempo, e intitulou o bóson de Higgs, a menor partícula do universo, que constitui as outras subpartículas do átomo para depois formar o átomo. Aí a gente é formado de átomos, moléculas e células. E o que é o átomo? O átomo tem um elétron, gira a quase 300 mil km por segundo. Então a gente é pura energia, luz congelada. Então, esse bóson de Higgs, que é a menor partícula de todas, ele sai desse vácuo quântico ou campo unificado, que é onipresente. A ciência já comprovou isso. Ele é onipresente, ele está no espaço vazio entre as galáxias, ele manifesta todos os átomos dos 400 bilhões de galáxias observáveis, porque não é possível observar mais, porque não tem equipamento para isso, porque é infinito. Então ninguém vai lá e, que nem eu falo, né, enche o tanque do átomo, roda aí, ó, R$5 o litro, para você continuar funcionando. É free, funciona o tempo todo. Então existe um modo mais natural de viver e compreender a vida, e o ser humano força a barra no sentido contrário. Que nem no meio espiritual e esotérico você fala os seres negativos, o negativo, encosto, acha que negatividade é só uma entidade externa. Não, negativo é aquele que nega a onipresença. Ele é negativo. Então ele vibra negativamente, ele tem pensamentos e emoções de carência, de medo, de insegurança. Então ele pede, ele reza. Ele não consegue manifestar na segurança dele. Então quando a gente tem que ilustrar aqui, né? Quando Cristo disse, entre em teu quarto e ore em silêncio, é a meditação. E não oreis por vãs repetições. É que não adianta ficar repetindo. Repetir com aquela emoção de carência vai manifestar. Porque se isso aí resolvesse, estava uma beleza. Porque quantas religiões não tem? Quanta gente não reza? Vamos ver se a gente entra num trecho mais elucidativo aqui, né? E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou haveis de beber, nem andeis na dúvida. Então a dúvida colapsa mais da dúvida. Jesus falava por parábolas, porque não tinha como naquela época ele explicar a onipresença do jeito que a ciência prova hoje. Por isso que a gente chegou num ponto em que nós caminhamos para a união da ciência e da religião. É a religião que vai desaparecer e vai ficar só a ciência? Não, a ciência vai provar que a religião é verdade, o que a religião deveria explicar como verdade, realmente é verdade, né? Que existe uma onipresença e que a nossa emoção cria a nossa realidade. Então, que emoção nós sentimos? É de segurança e tranquilidade, ou de insegurança, frustração, raiva, mágoas do passado? Que é culpa da pessoa? Não, é inocência ainda, é desconhecimento. Ela foi sendo criada debaixo daquele modelo e ela foi vendo a vida virar um caos. Então tem como inverter esse processo, que eu chamo de realidade emocional invertida? Lógico que tem. Pois todas as gentes das nações do mundo buscam estas coisas, e vosso Pai sabe que delas haveis mister.
Então, o modelo emocional humano, enquanto foi aparecendo religião e religião, foi esse modelo de carência, de pedidas, necessidade. Não, mas, como eu digo aqui, né? Espírita acredita que existe espírito e existe passe, mas eles não falam em fé de grão do mostarda e onipresença de jeito nenhum, porque eles não explicam. Esse dia eu estava assistindo uma palestra que me indicaram da extraterrestre, não sei das quantas, que eu não vou falar o nome, né? Ela falando que a raça superior que vive lá não sei na onde tem menos medo e não sei o que, e tem menos doença, mas ela não fala onipresença, não cita o vácuo quântico, não explica que emoção cria realidade, coisa que está em pauta com a mecânica quântica. Então, se é uma entidade ou um ser extraterrestre, está por fora, ou então é charlatanismo, né? Eu tenho aliviado os comentários com relação a esoterismo e misticismo, porque eu mesmo avaliei que eu já falei o suficiente, né? Não tem mais, busca aqui, pois todas as gentes e nações do mundo buscam essas coisas, e vosso Pai sabe que delas haveis mister. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, pois é do agrado do Pai dar-vos o reino. Vou voltar nas 3 frases. Pois todas as gentes do mundo buscam essas coisas, e vosso Pai sabe que delas haveis mister. Palavras do Joel. Então, quando o Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas, o reino de Deus é essa paz interior. A vida psíquica da pessoa harmoniza, a libido é canalizada adequadamente para o trabalho, para as atividades, para uma melhora da vida intelectual, né? A melhora da capacidade intelectiva. Ela começa a ter um foco das emoções positivas em cima do que lhe interessa. Então, aonde a gente põe foco, a coisa aumenta. Se eu puser o foco nas emoções de desconsolo e de desespero, a coisa vai aumentar. E quando entra com um remedinho psiquiátrico, que em muitos casos é necessário, né? Se não entrar um devido acompanhamento, a pessoa fica dependente do remédio, e aí ela vai ficar mais comprometida ainda na sua vida de ação. Uma pergunta, qual é a diferença do vácuo quântico com a energia cósmica? Nenhuma. Nenhuma? É que a gente fala energia cósmica, parece que algo vai vir de algum lugar e vai descer sobre nós, né? Não é, já nos permeia. Só a gente aprender a dar vazão a isso, né? Essa vazão é dada na meditação. A meditação causa uma mudança a nível genético, no DNA. Como é que pode isso, né? Inteligência é essa, o processo respiratório natural e tranquilo. Então, essa história de buscar primeiro o reino de Deus, para que depois todas as outras coisas sejam acrescentadas, porque elas são dadas de acréscimo, é verdade. Porque se há tranquilidade, a pessoa melhora a inteligência, melhora o raciocínio, entende que não há um Deus do externo que ela vai pedir e vai dar alguma coisa para ela, porque não dá nunca, causa frustração. Então, gera fé de fundo emocional, ou então pula de igreja para igreja. Não que ele não possa entender dentro de uma igreja, pode sim. Você acha que a percepção da pessoa, quando ela tem um conhecimento maior, não vai ser mais sobre o dinheiro, mas sobre algo maior mesmo, realmente? A pessoa não vai mais pensar no dinheiro? Não. Exatamente. Dinheiro é simplesmente um meio de troca, né? Subsistência. Se não houvesse meio de troca, como é que vai fazer o escambo, a troca, vai ser, comprar e ter as coisas? Assim, energia à disposição. A pessoa vai ter a energia à disposição para fazer o que quer, né? Exatamente. São as coisas dadas de acréscimo, é consequência do estado de consciência. Por exemplo, ontem eu vim aqui aquela hora, você viu, né, que chega lá. Eu saí, eu vendi 2 caiaques, eu vendi um creme, e é bom isso. Porque a gente, dinheiro... Coisa que você não estava conseguindo fazer, né? Poucos dias atrás. Agora surge aqui uma frase mais do Joel do que essas bíblicas, né? Surge agora a questão, como é possível não nos preocupar com o dinheiro? Você viu o que é sincronicidade? Sua pergunta veio antes do negócio ser explicado. Surge agora a questão, como é possível não nos preocupar com o dinheiro quando as prementes obrigações devem ser satisfeitas, né? As obrigações a pagar, ou então a gente que está precisando mudar de vida, fica preso a uma situação porque não tem o dinheiro, então a gente acha que não vai conseguir. Aí não vai mesmo, está sentindo aquilo. Como podemos confiar em Deus se ano após ano tais problemas financeiros nos afligem? A gente está falando dos que confiam e os problemas estão afligindo. Isso está sendo claro aqui, né? Geralmente não por falha nossa, porque a pessoa está confiando em Deus e o problema não resolve.
Vimos na passagem de Lucas que o modo de resolver nossas dificuldades está em não nos preocuparmos com o suprimento, quer seja dinheiro, alimento, roupa ou qualquer outra forma. E o motivo pelo qual não precisamos estar ansiosos quanto a isso é que é do agrado do Pai dar-vos o reino, uma vez que Ele sabe que delas haveis mister. Essa inteligência onipresente, ela é a onissapiência do universo. Então, os 4 atributos de Deus, né? Onipresente está em todo lugar. Onipotente, ele é todo poder ou o único poder. Onissapiência, ele é toda a inteligência do universo. E onibenevolência, ele é todo amor do universo, que senão ele destruiria quem é do mal. Ele não pode destruir quem é do mal e não faz isso, então ele não luta contra ele mesmo, porque ele vai destruir um ser que ele mesmo emanou, que ele mesmo criou, que está em evolução. Então qual é o pecado original? É sexo. Porque ele leva, né, a árvore do bem e do mal que puseram a coitada da maçã lá de Cristo. É a crença em 2 poderes, no bem e no mal. Então acreditar que existe bem e mal faz o ser humano ter uma compreensão distorcida a respeito de Deus, a respeito de onipresença. Se é onipresente, é Deus e é amor, e é onipresente está aqui, como é que tem bem e mal? Então Deus criou o mal e nós vivemos no mal, mas um dia Deus vai vir aqui. Tira os 7 bilhões de seres humanos do planeta Terra, acabou o mal, acabou o ser humano. Porque é ele que cria isso com ego, com essa dissonância cognitiva, né? E como é coletivo, é difícil a gente perceber que uma realidade por trás dos fatos. A mecânica quântica faz 200 anos que se faz a experiência da dupla fenda. Foi em cima disso tudo que desenvolveu toda a tecnologia que existe hoje. O que é a experiência da dupla fenda? A experiência da dupla fenda mostra que a emoção, a intenção humana comanda o comportamento do elétron dentro da experiência. Tem uma fórmula matemática que chama função de onda. É uma fórmula matemática que prova que existem infinitas possibilidades. E tem um outro termo na mecânica quântica que chama colapso da função de onda. Ou seja, isso explica que a emoção cria a realidade. Então, que emoção que eu tenho? Então, se eu acreditar não somente num Deus externo, mas num Deus interno, enquanto eu adquiro essa tranquilidade, aumento o conhecimento um pouquinho disso, o intelecto melhora, né? Há um desenvolvimento da capacidade intelectiva, ou como o pessoal costuma dizer, expansão de consciência, que eles pensam que expandir consciência é uma coisa mágica. Não, é a melhor compreensão da realidade. Isso causa uma segurança no emocional e a libido é canalizada adequadamente na vida. Ele enfrenta as situações de medo e insegurança com coragem, aí ele faz escolhas sem medo. No começo é meio esquisito, chama catarse, né? A gente vai enfrentar aquele medo e aí a gente sente o medo, mas a gente tem que ir de encontro a ele, aceitar ele, não lutar contra ele. Fala, não, isso aqui Quando tá completo com vai essa ser energia, vencido, né? Não existe mais problemas, né? Não existe. O que o ego pensava que era problema, não existe mais. Mas aí a pessoa já desenvolveu uma capacidade de observar os próprios pensamentos para observar o ego nela, que é esse inimigo interno, né? Frase do Reflexões acerca do ego: o inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria. Então o inimigo nunca é o outro, ele nunca é no externo, ele é interno. É o ego, é o pensamento descontrolado, é o medo, é a insegurança, é o ego. Ele mistura o pensamento dele com os nossos pensamentos, ele faz a gente pensar que a gente é ele, que é um modelo emocional que foi, né, imposto a gente não pegou ele porque quis. Então, essa onissapiência do universo, que esse amor incondicional mesmo, ele manifesta tudo que existe o tempo todo. Então tudo que a gente pensa que é sólido é átomo girando o tempo todo. E o bóson de Higgs entra e sai do vácuo quântico o tempo todo. Ou campo unificado, né? É um nominho mais legal. Campo unificado significa onipresença, está em todo lugar. Nessa nuvem, que se vocês me pedirem o endereço pelo Facebook, tem 2 livros lá que são indicados. Só aqueles 2 já dá para entender a parte mecânica quântica. Depois não precisa mais ficar estudando e virar um nerd. É o universo autoconsciente do Amit Goswami, que é um dos cientistas do filme Quem Somos Nós, e um outro livro que é de uma repórter que ajudou a fazer o filme também, é O Campo, da Lini Maktagar. Livros simples, linguajar tranquilo, a gente entende as experiências que são explicadas ali, os conceitos que são passados ali, como uma revista. Não é coisa técnica, não é coisa bicho de 7 cabeças. Entendeu aquilo, depois a gente está em condição de entender melhor a palavra ou a vida emocional, né? Eu tinha uma versão muito grande com a palavra. Eu achava que Bíblia não levava nada, porque via todo mundo na igreja, a vida de todo mundo um caos, então a gente pega algeriza o assunto, né? Eu
nosso ego é sempre extremo, né? Extremo na religião, fanático ou ateu. Ou ateu, avesso. Então, a palavra nada mais é para explicar o que é esse verbo tornado carne, né? O verbo tornado carne é esse espírito que é onipresente e manifesto. Então, tudo que existe é manifesto. Eu falei na palestra 1, né? Do Desmistificando a Mecânica Quântica, a Natureza de Deus, que a novidade para o planeta Terra, que não é novidade nenhuma, é que não existe mundo espiritual e mundo material. Já é mundo espiritual aqui. Então há muitas moradas na casa do meu pai, aqui é uma delas, né? Então a gente tem um conceito errôneo, que a gente acha que vida espiritual é outro lugar, e aqui é vida material, então ferrou. Então aqui a gente tem carência mesmo e a felicidade vai ser para depois. Ou então para quem acredita em encarnação, que vai precisar de 200 mil encarnações para dar uma melhorinha, que nem eu já escutei. Aí a pessoa acredita nisso, ela cria essa realidade, e ela não é feliz no agora. Fica a indicação também, o poder do agora do Eckhart Tolle, ou o poder do silêncio do Eckhart Tolle, né? Depois, se me pedir no privado, eu faço as mesmas indicações. O poder do silêncio tem na nuvem. Aqui. Como podemos confiar em Deus se ano após ano tais problemas financeiros nos afligem? Geralmente não por falha nossa, porque a gente pensa que a falha não é nossa, né? Como é que o problema está acontecendo? Puxa vida. Vamos lá mais para frente aqui. Quer seja dinheiro, alimento, roupa ou qualquer outra forma. E o motivo pelo qual não precisamos estar ansiosos quanto a isso é que é do agrado do Pai dar-vos o reino, uma vez que Ele sabe que delas haveis mister. Se Ele é onipresença e é onissapiência, Ele sabe dos nossos pensamentos porque Ele é os nossos próprios pensamentos. Então, se a gente tem pensamentos negativos, a gente tem crença em dois poderes. A gente vive em duas palavras. Porque a gente acha que mundo espiritual é uma coisa e mundo material é outra. Isso aí. Como que vive a espiritualidade nessa vida aqui? Entendendo essa situação. Trabalhando o emocional. O conhecimento da vida emocional. Entendendo a realidade ego e self. Praticando a meditação. Percebendo nitidamente essa segurança sendo formada nas emoções. Não tem ninguém hipnotizando, não está dando nenhum remédio, não está fazendo nenhum passo, não está dando, como eu disse, né, tem gente que precisa dos passos, dos centros, etc. E vai continuar precisando por muito tempo, porque eles não vão querer entender isso aqui, então eles vão continuar precisando daquela limpezinha. Que os espíritos vêm, vai lá abaixo e dá uma limpezinha, porque eles têm que trabalhar também. Eles têm que fazer alguma coisa, tirar aquela sujeira e levar para outro lugar. Porque se eles entenderem isso, eles vão praticar isso aqui também. Então, como tem espírito para todo quanto é lado, né? Para podermos entrar completamente no espírito de confiança desta passagem inspirada das Escrituras, temos de compreender que dinheiro não é suprimento, e sim o resultado ou efeito do suprimento. Então, o que é suprimento? Confiança. O suprimento é essa segurança interna. O suprimento é a fé divina, é o conhecimento. Isso me traz segurança, me faz pensar melhor, me faz canalizar libido. Então, suprimento é confiança. Estabilidade emocional, confiança em si mesmo, autoestima. E quando a gente está com isso destruído? Precisa reconstruir. E rapidamente. Como reconstruir? Tem que analisar, ou a pessoa faz isso de forma autodidata, que é chamado de terapia autocognitiva, ela mergulha no estudo até entender o assunto, a realidade ego e self, pratica meditação, entende um pouquinho de mecânica quântica, ela vai entender que a emoção dela manifesta a realidade. Aí ela vai começar a ver um cineminha da vida dela, como é que foi que a emoção dela foi criando problema atrás de problema. Ou então ela é ajudada terapeuticamente. Porque aí é analisado o discurso interno dela. Ela vai lá, tem a fase do acolhimento, o discurso vem. Quando o discurso vem, vai ouvindo, porque é necessário colocar aquilo para fora para se sentir entendido, se sentir acolhido. Aí coloca alguns termos da psicanálise para a pessoa aprender a elaborar a situação, porque aí de sessão em sessão ela elabora melhor quando os pensamentos vierem, quando a frustração vier, quando a dor vier, quando a insegurança vier. Ela elabora e ela sai rapidamente, cada vez mais rápido daquele redemoinho de emoções negativas. Então ela vai ficando segura em si mesma. O emocional muda, né? É um amadurecimento. A gente sai daquela situação de acreditar que o mundo funciona na paulada e começa a sentir segurança. Entende que a emoção cria a realidade. Agora, é o pensamento, é o ego? Não, é uma segurança interna. É o tal do Cristo em nós, né? Como que eu passo a ser o vaso vivo onde habita o Espírito Santo? A partir do momento em que eu entendo a persistência nessa prática.
Eu vou ser o vaso onde habita a paz, e onde há a paz, há a harmonia, onde há a harmonia, há a prosperidade. É consequência. É quando o Cristo disse, quem te pedir a túnica, entrega também a capa, não é voto de pobreza isso, gente. É para não ter medo da falta. Tipo, o outro está te solicitando a situação. Fala, então tá, meu amigo, tá aqui. Me enche o meu saco. Isso não significa ser tonto, sair dando tudo para todo mundo, tá? É para a gente não ter medo da carência quando a gente precisa ceder algo para alguém. É o self, né? O self aceita tudo de coração, até o sofrimento, né? Ou não existe mais sofrimento no self? O sofrimento é a mola mestra que faz ele persistir na situação, né? Aquela dor, a dor emocional ou dor física causada por qualquer sofrimento, ela leva o indivíduo à prática mais persistente disso daqui, para ele se libertar o quanto antes da dor. Não significa que ele vai ficar carregando a dor para sempre. Não, é para soltar até a dor. Solta ela. Mas eu estava lendo uma coisa, que a dor é diferente do sofrimento. Depende. Eu não entendi. É que Sofrimento a dor, emocional é dor emocional. na emoção, né? Na emoção que a dor é diferente. E tem dor do física. sofrimento. Se a dor é só física, é um sofrimento emocional? Não, é um sofrimento físico que pode causar um sofrimento emocional. Por exemplo, eu tomo um remédio, você sabe que eu tomo uns remedinhos. Daquele remedinho não curou eu, porque eu ainda tenho meus conflitos internos. Só que agora eu contenho eles, entendeu? Você tá entendendo? Entendi. Eu estava pensando nisso agora. Só que Olha, ela vem em 2 sessões. Está elaborando. Vai no psiquiatra, toma remédio, teve vários problemas, separação, etc. Frustração amorosa. Hoje em dia as pessoas tentam fugir da dor, né? Tudo que, em vez de aceitar a dor e mudar, todo mundo tenta fugir da dor, né? Porque a palavra aceitar a dor é frustrante, se ela não é explicada. Não é aceitar a dor para continuar sofrendo, é para ter uma compreensão a respeito da dor, para se libertar dela o quanto antes, ela acaba. Melhor, né? É mais ou menos isso, né? Tudo aceita de coração que tudo vem para melhorar. Porque se eu aceito uma dor ou um medo, porque eu estou submisso a uma situação, é lógico que é desagradável. Aí a pessoa vive aceitando situações porque é doído e não tem jeito. Aí ela cai em outra situação que ela tem que aceitar de novo porque é doído e não tem jeito. Aí quando ela ouve, você tem que aceitar a dor, ela tá certíssima em rejeitar a princípio essa informação. Só que não é para aceitar a dor dessa forma. É para aceitar a dor e não entrar no medo. É para ultrapassar aquilo. Para aceitar tudo de coração, que aquilo é algo para melhor, para você se desenvolver, né? Mas aí tem que ver que tipo de atitude e comportamento a pessoa vai ter e qual que é o plano dela diante daquilo. Porque se ela achar que é só aceitar sem compreender nada, daqui a pouco ela cai no buraco de novo e fala, puxa, mas eu aceitei, como é que deu errado? Aceitou, mas fez o que com a informação? Desviou para qual direção? Para sair do problema. Porque precisa ter coragem. Aceitar De mudar algumas coisas, Então você me perguntou, né? Como é que muda? Qual que era exatamente a pergunta? Como é que faz para mudar esse emocional, né? Tem que ter um mínimo de conhecimento sobre ego e self, para poder analisar os próprios pensamentos de medo e insegurança, elaborar esses pensamentos e soltar eles. Você tem que identificar, né, o que está acontecendo na sua mente, né? Você tem que Identificar esse inimigo interno. o que está acontecendo, aceitar que está errado e tentar melhorar, né? Porque aí tem a explicação, puxa, mas eu não sabia que a minha vida interna funcionava desse jeito. Aí a pessoa começa a fazer um esforço na direção da mudança, coisa que ela estava enfiada num buraco. Quando ela faz um esforço na direção da mudança, é um trem que está parado, ela põe velocidade e está, até começar a pegar a velocidade de cruzeiro, patina. Você acha que o apego leva ao sofrimento? Lógico. Todo sofrimento tem como causa primordial o apego. O apego ao medo, o apego ao modelo emocional de insegurança, de não aceitar a O mudança. apego não é o sofrimento, leva ao sofrimento, né? O apego causa o sofrimento, porque o apego é o medo da perda, ou o medo de não ter, ou o medo da situação não mudar. Uma estabilidade, né? Se torna um apego ao próprio medo e insegurança. Então como é que solta disso? Precisa elaborar um pouquinho a situação. E no universo não existe estabilidade, está sempre mudando, né?
Hoje eu pensei, todo dia eu falo, vou levantar, vou limpar a casa. Aí eu pensei, intenção sem ação não vale nada. Você acredita que hoje eu consegui, levantei... Você está reagindo. Levantei, fiz café, lavei louça, não esperei minha filha. É que a não. queixa dela na primeira sessão era assim, eu não tenho vontade de fazer nada mais. A gente conversou 2 vezes. Aí fiz uma faxina, varri a casa inteirinha, passei pano na casa, porque intenção sem ação... Sabe por que ela está tendo um resultado rápido? Quem está no sofrimento, ele não suporta mais aquilo. Ele quer entender a situação. Então, a pessoa que sofre, ela quer tanta mudança que ela se dedica ao processo. E aí o resultado vem. Então não adianta sentar no divã, sentar na cadeira e ficar de bate-papo. Vamos ouvir o sofrimento do indivíduo, mas vamos partir o quanto antes para a explicação de ego e self. E depois tem uns upgrades que a gente vai dando, né? Ensina meditação, entra os conceitinhos de mecânica quântica, depois a gente cai no caminho infinito, né? É a hora que muita gente cai fora da terapia. Quem está apegado não sente o self. Apegado... De forma nenhuma, não tem nem noção que existe isso. Eu gostava muito de falar, que nem eu falei pra você, bastante do meu passado, né? E Quem é desapegado tem o que quer, porque manifesta harmonia, é consequência do estado de consciência, é o que a gente está falando aqui. se apegar Supri- ao o que que é passado suprimento? também, se É. apegar ao passado também é um sofrimento, Ó, né? que nem ela falou, né? Esse gancho que ela trouxe. Se apegar ao passado é ter o medo de experiências futuras semelhantes às do passado. Então eu vivo o presente com uma insegurança em relação ao futuro por causa de uma bagagem de experiências passadas. Agora eu começo a dar uma limpadinha nessa situação. A psique da pessoa melhora. Existem Os pessoas resultados que estão vêm. apegadas, mas não estão sofrendo, mas praticamente poderá sofrer. Isso. Apegado a alguma coisa. Uma situação, por exemplo, Isso, é. você já pegaram uma zona de conforto. Ela pode pensar que não está sofrendo, mas ela pode sofrer. Isso. Pega essa pessoa que você diz que não está sofrendo, vamos ver se ela não reclama de nada. Né? Se ela estiver reclamando, tem sofrimento. Se ela estiver culpando o outro, ou o mundo, ou a vida dela, Então, o apego é consequência do sofrimento, do vazio que está dentro de si mesmo e se apega a algo. Seria isso? o apego é medo de não ter, ou de não ter uma situação melhor, ou de não ter o que quer. Apego é sinônimo de insegurança. Né? Por exemplo, relacionamento afetivo. Se tiver o apego, tem insegurança. Se tiver amor, tem entrega. Ninguém é apegado. Existe segurança Qual que é a diferença na relação do de apego afeto. e do amor? O apego... O apego tem insegurança, medo. Medo de perder, medo de dar errado, medo de continuar sofrendo com a pessoa. No amor, a entrega, a harmonia, a satisfação, né? O casal evolui. Um proporciona segurança ao outro. Não há apego porque não há medo. O amor sem esperar nada É. em troca, né? A pessoa diz que ama e sente que ama. Quando há apego, é uma relação de dependência emocional. Fica junto porque é razoável, mas sofre. No meu caso, né, eu sempre tive medo de perder minha mãe, desde os 7 anos de idade, assim. Eu me deitava pra dormir, eu chorava, eu ia morrer. Foi alguma coisa que aconteceu, alguma experiência de luto na sua infância aí que deixou uma imagem desagradável a respeito disso, mas é natural a gente ter medo de perder as pessoas mais próximas e mais queridas, qualquer pessoa, certo? Como que a gente trabalha esse medo? Precisa trabalhar uma confiança na onipresença, não tem o que temer, senão a gente gasta tempo e energia mental no medo, em vez de produzir algo mais criativo. Eu, quando tinha um filho pequeno, eu ficava com medo deles morrer, eu ficava levantando, ia lá no deles. Vamos dar sequência aqui. E se dinheiro não é suprimento, o que é este então? Deixa eu ver se eu... Façamos uma pequena divagação e observemos uma laranjeira carregada de frutos. Sabemos que as laranjas não constituem o suprimento, pois quando estas tiverem sido comidas, vendidas ou dadas, uma nova safra começará a brotar. As laranjas se foram, mas o suprimento continua, pois dentro da laranjeira existe uma lei em operação. Chame-a de lei de Deus ou lei da natureza. O nome não é tão importante, mas o que importa é o reconhecimento da lei, que atua através e como a laranjeira. E esta lei opera internamente, através das raízes.
vêm os elementos minerais, nutrientes, água, elementos do ar, e mais a luz solar, que são então transformados em seiva. Esta, por sua vez, caminha tronco acima e é distribuída pelos ramos, e finalmente toma expressão como a flor, né? Que tem, quem já viu laranjeira? Ente de flor, aquela coisa mais cheirosa do mundo, depois vem a laranja. A seu tempo, esta lei transforma as flores em bolotas verdes, e estas se tornam laranjas maduras. As laranjas são, pois, o resultado ou efeito da ação da lei na, através e como a laranjeira. Enquanto esta lei estiver presente, teremos laranjas. A laranja por si não pode produzir outra laranja. E assim compreendemos que a lei é o suprimento e as laranjas os seus frutos, os resultados, os efeitos da lei. Então quem é a lei? É Deus. A lei é harmonia, a lei é onipresença. Então isso está em mim e é o meu próprio ser, é o centro do meu ser, é o self. Então quando eu começo a atingir uma maturidade emocional, de tranquilidade, segurança, foco, os traumas vão sendo superados. A meditação acelera essa situação de forma impressionante. Impressionante. Por causa da redução dos hormônios do estresse e a construção de novas sinapses, dessa percepção da harmonia. Isso cura os traumas do passado. A psicanálise, que poderia durar 5 ou 6 anos, gastando uma fortuna, pode ser resolvida com um ano e meio, no mais difícil dos casos. Ou meses. Tudo depende da dedicação do paciente. É porque a falta de conhecimento do terapeuta gera uma dependência emocional do paciente pelo terapeuta, porque ele se sente seguro enquanto ele vai indo às sessões, mas ele não expande a capacidade intelectiva dele, a capacidade de segurança real dele, né? E torna o terapeuta dependente da grana do paciente. Sinto muito falar isso, né? Para quem não gostar, os terapeutas, né? Não, vamos liberar o quanto antes, o mais rápido possível, porque aí vem outro, vem outro e vem outro. Eu vi ali, passei ali, procurei, porque as pessoas já não estão aguentando mais Deus, entendeu? Nem você estava se aguentando. As pessoas, por exemplo, minha irmã, ela mandou uma mensagem para mim, quando você estiver assim, tal, mimimi, aí mandou um cara falando, mimimi, tirando sarro de mim, entendeu? Ó, ela chegou com a autoestima destruída. Acho que você não vai se importar de eu falar, não, porque vai elevar a sua autoestima, que eu vou falar aqui agora, né? Ela tem parentes evangélicos. Sabe do que eles chamam ela? De gardenal. O que é isso, gente? Isso é empurrar o outro para baixo e entrar no buraco junto. Porque existe a pessoa, quando emana negatividade, ela está criando aquilo na própria vida. O que ela vai colher disso? Onde está o amor? Amor incondicional é uma coisa difícil de se entender, porque precisa ser praticado. Primeiro começa no intelecto. Alguém já ouviu falar de um princípio do yoga que chama Ahimsa, que é a não violência? É a não violência verbal, não violência física e não violência mental. Tem que aprender a trocar pensamento. Então o amor incondicional a gente passa a senti-lo em nossas emoções quando a carga de hormônios no nosso organismo está devidamente organizada e os hormônios do estresse estão no nível baixo e controlado. A gente sente felicidade e alegria. Não é só equilíbrio emocional, é mais que isso. Isso é suprimento, essa confiança interna. Então o reino de Deus está onde? Dentro de vós. A vós foi dado todo o poder, né? Falava, mestre, vós sois deuses. Eu falava, você é Deus. Ele falava, vós sois deuses. É uma energia tão forte que é como se estivesse brilhando, né? Como uma estrela na mente, né? Então, Sandro, mas é prático para a família dar o remédio? Às vezes é necessário. O que não pode é vilipendiar, esculachar. Mas é para dar o remédio, deixar a gente no sufoco, sabe? Porque o remédio, ele como é que fala? Ele mascara a doença. Eu tomei remédio por 15 anos. Tomou? E eu faz 20 anos. Eu fiquei 1 ano trancado em casa. Aí o segundo ano foi menos. Eu fiquei 5 anos diminuindo o remédio e trocando de psiquiatra. Agora você não toma remédio? Isso foi dos 30 aos 35, agora não. E sobre a energia, a gente fica blindado, né? Às vezes a gente pensa que alguma coisa que alguém falou, ela nos abalou, né? Mas a maioria das vezes é a gente que aceita aquilo, né? Quando desenvolve essa compreensão emocional, é esse filtro emocional que blinda, não é exatamente uma blindagem.
É um filtro emocional onde o que vem do externo não me abala mais. Isso. E assim compreendemos que a lei é o suprimento e a laranja os seus frutos, os resultados, os efeitos da lei. Então tem uma lei de Deus, se age na natureza, age nas plantas, nas frutíferas, em tudo que é comestível e vem da natureza, age nos animais que o homem consome como alimento. E essa mesma lei age no ser humano, é ele que caminha na direção contrária. Porque ele se desliga dessa harmonia, porque ele desliga ela internamente. O Joel diz que esclarecer esse assunto para as pessoas é como dizer, desliga-o e deixa-o andar, porque desliga ele da negatividade, desliga ele do problema, né? E hoje em dia as pessoas, a maioria assim, em geral, culpa alguém, né? Culpa o governo, culpa alguém. Culpa o outro ou o mundo, e nunca mudar, traz a responsabilidade para o seu emocional. A gente mudar nós mesmos do que mudar os outros, né? Primeiramente, né? Como eu disse aqui, acho que você já ouviu, né? Ninguém muda ninguém, mas é totalmente possível mudar a si próprio. Totalmente possível, totalmente acessível. Porque quando o maior erro é quando a gente muda, a gente tentar mudar o outro, a gente vai causar desarmonia na gente. Tem uma frase do Caminho Infinito do Joel que é: a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Aí a gente começa a ter harmonia pra gente. Vou dar sequência aqui. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida, e a conscientização da presença desta lei é o nosso suprimento. Ou seja, a conscientização da presença desta lei é o nosso suprimento. Então, tem um probleminha, só uma orientação, né? Tem um probleminha, a gente lembra, é do agrado do Pai dar-me o reino, né? A tua graça me é o suficiente. Só que não é uma coisa mais vazia, não é um pedido para o externo. Só de você lembrar isso mentalmente, sabendo que é de dentro que vem, e aprende a meditação, que é a verdadeira oração, já causa uma mudança fenomenal na vida da pessoa. Tem pacientes que vieram 3, 4 meses na terapia e foi o suficiente. Paciente, estudo de caso, né? Citar um caso, um detalhe de um exemplo de caso não é falta de ética. Paciente veio de fora, estava aqui em Cambuí, problemão, vida financeira, vida familiar, 2 famílias, um rolo, né? Problema com pensão, veio na terapia, sei lá, uns 4 meses, não mora nem em Cambuí mais. O assunto resolve, é de dentro da gente que vem essa coisa, a gente começa a compreender isso. E outra, a gente começa a compreender, começa a fazer essa leitura no outro, começa a compreender o outro, o problema do outro. É como andar na rua e sentir que está acordando e que os outros são zumbis. Eu não estou diminuindo as outras pessoas, né? Mas essa é a sensação que a gente tem, que a gente está despertando, que a gente está acordando. Esse é o renascer, esse é o despertar para a vida espiritual. O que eu entendi? Que aqui é vida espiritual. É só eu sentir harmonia, me dedicar ao que eu gosto, enxergar beleza nas coisas, a harmonia vai vindo. Podem parecer palavras vazias, né? Mas em uma aula a gente vai explicar mais que isso como. O dinheiro e as coisas, vou pegar de novo a frase. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida, e a conscientização da presença desta lei é o nosso suprimento. O dinheiro e as coisas necessárias à vida diária são os efeitos da conscientização da atividade da lei interior. Esta compreensão nos permite desligar o pensamento do mundo exterior para habitarmos na consciência da lei. Salmo 91, que habita o esconderijo do Altíssimo. Onde é que o Altíssimo se esconde? Dentro de mim. No mesmo lugar onde está o inimigo, só que o inimigo é uma ilusão, é a insegurança, é a mentira, né? Então, aonde se esconde a segurança, a provisão e o amor? Dentro de mim. É o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse desenvolveu uma consciência que ele vai treinando não se abalar com o que vem do externo. O que ele recebe só com 5 sentidos. Então, qual que é o 6º sentido? Porque o pensamento nem é considerado sentido, né? É uma graxa para perceber os 5 sentidos. O 6º sentido é a intuição da presença. É essa calma e tranquilidade que vai sendo construída na nossa emoção.
Então, o livro O Caminho Infinito, que é um livro curto, não é difícil de entender, o Joel, em várias passagens aqui, deixa bem claro que isso é a disciplina da alma. Eu vou praticando essa disciplina e vou percebendo essa transformação nas minhas emoções. Então é aí que eu... Por isso que tem um outro livro dele que é mais elucidativo, que é o Praticando a Presença. Mas aqui já ensina isso. Eu pratico a presença de Deus. Eu não confio num Deus lá não sei na onde. Eu uma vez escutei uma pessoa de uma igreja que explicou para outra, que falou que Deus está em outra dimensão, em outro planeta. A confusão é grande, gente. Deus é onipresente, né? Não é isso? Exatamente. Não é isso que dizem? É isso que dizem. Que é esta lei, que é nosso suprimento? A consciência divina ou universal, a sua consciência individual. Isto é a lei. E ela é, de fato, a nossa consciência. Então, quando na minha consciência existe essa lei, eu percebo essa lei na minha consciência. É o tal do viver na palavra, caminhar na palavra. É quando eu não dou mais crédito ao inimigo, seja ele interno ou externo, ao diabo, seja lá como vocês quiserem chamar. Eu não dou mais crédito a dois poderes, só existe um poder. O amor e a harmonia. Isso vai se manifestar na minha vida. Isso é construído no emocional. E se o nosso pensamento é energia e ele comanda o comportamento do elétron, a mecânica quântica prova que isso vai construindo uma realidade de harmonia na vida da pessoa. Se vocês não assistiram o filme Quem Somos Nós, fica a indicação. É um filme documentário que foi lançado em 2004. Vários principais cientistas que entendem mecânica quântica fizeram esse filme. Então tem junto com o documentário tem a historinha de uma moça que é depressiva, toma os remédios, dá tudo errado, ela tem trauma com casamento e etc. Né? O básico, que todo mundo tem problema, e eu também já tive. Ó, isto é a lei, ela é de fato a nossa consciência. Então essa lei da onipresença, que é amor incondicional e suprimento necessário, atua na nossa consciência. Agora, o quanto eu estou consciente dessa lei? É só aprender um pouquinho, não dá tanto trabalho não. Assim a nossa consciência se torna a lei do suprimento para nós, produzindo a sua imagem e semelhança na forma de coisas necessárias ao nosso bem-estar. E assim como não há limites para a nossa consciência, tampouco há limites para a percepção consciente da ação dessa lei. E por isso não há limites para o nosso suprimento em todas as suas formas. Porque se a pessoa quer mais coisa, ela tem que ser mais coisa. Então ela tem que fazer mais, ter mais bagagem profissional, mais currículo. Ela vai manifestar aquilo que é da sua qualidade profissional, da sua capacidade individual. Mas não significa que quem não tem tanta capacidade ou tanta qualificação vá passar falta, porque essa lei vai atuar para ele da mesma forma. Acaba a insegurança emocional, o resultado na vida exterior é visível, demora meses. Todos os 30 livros que tem na nuvem são relacionados a esse tema, né? Tem psicologia transpessoal, livro de mecânica quântica. Deus se encontra no total presente, aqui e agora. Tem muita gente que acredita que... É o agora, né? Daqui 10 anos... Essa harmonia é agora, só existe o agora. É uma coisa assim, mas não, aqui e agora, né? A consciência divina ou universal, nossa consciência individual é espiritual. O que existe? Amor é uma coisa abstrata, não é? Um sentimento abstrato. A consciência é uma coisa abstrata, é uma abstração. O vácuo quântico ou o campo unificado é uma abstração. Então, essa abstração que é o campo unificado é a nossa própria consciência. O livro Universo Autoconsciente explica que só existe uma única consciência, que é a onipresença. Quando a gente confia nessa consciência que é a nossa própria e está em nós e passa a cultivar a harmonia, o modelo emocional começa a mudar. Então a pessoa vai manifestar uma vida de harmonia e realizações. Porque se não for assim, como eu já disse aqui, Jesus Cristo teria mentido. Então é a ciência explicando a palavra, é a união da ciência com a religião. E não palavra para ficar beato, carola, chato. Não, é aí que a vida começa a ficar divertida. Né? A pessoa pratica um pouco, ela dali um tempo ela está no estado que ela é ou feliz. É o que o Joel diz, né? Ela se torna ou feliz. Ela percebe a presença de Deus. Depois de muita prática, com o pensamento correto, você pode se desligar da mente
a hora que quiser. O pensamento correto vai levar à emoção correta, não é o pensamento que é a questão. Né? Essa percepção, ela começa a vir com insights. Essa percepção começa a vir com insights, com momentos de harmonia, com momentos de paz interior que algumas pessoas vivem e que é a tal da comunhão, ou percepção, ou presença do Espírito Santo. Algumas pessoas têm o tal chamado experiência mística ou experiência mística de alto grau, né? São momentos de comunhão. Então isso aí é para a pessoa desconfiar, mas o que foi aquilo que aconteceu comigo? Ir em busca de mais, até que aquilo se torne uma realidade constante. E a pessoa está sentindo energia, ela pode pensar, nossa, que estranho, eu não tô tendo muita coisa, assim, uma casa e tal, mas eu estou me sentindo tão feliz, aquilo que eu pensava que eu queria antes, não é mais aquilo ali, agora é diferente. Mas para as pessoas que estão querendo as coisas, elas não podem pensar que, eu vou ficar feliz, então não vou ter mais nada, é o contrário, é aí que começa a ter as coisas, porque começou a sentir o reino dentro de si, então as outras coisas vêm de acréscimo. É consequência da emanação do estado de consciência. A pessoa que não tem frustração, não tem dor, não tem medo, ela não está sujeita a situações que ela não quer. Ela tem ela canaliza a libido de forma criativa, de forma ativa, de forma feliz, executa bem o trabalho. Então essa lei da vida, que é a harmonia da onipresença, passa a agir e atuar na vida dela. Tem que abandonar a crença em dois poderes, no bem e no mal. Só existe harmonia e minha vida vai ser assim agora. Se existe onipresença, eu vou entender esse assunto. Uma vez o professor falou que ninguém é totalmente mal, nem totalmente ruim. Existe isso? Ninguém é totalmente mal, nem totalmente ruim. Nem totalmente ruim. Mas existem pessoas totalmente ignorantes, né? Ignorante. Ignorância não é burrice, é desconhecimento. Gente, eu era formado já em psicanálise, eu tinha passado por um monte de religião, um monte de práticas esotéricas e desconheci isso aqui. Então não é porque a gente conhece muita coisa que a gente entendeu o sentido da situação, mas é da gente desconfiar que a gente chega lá, né? Pedir, obtereis, bater, abrir-se, usar. Nenhuma das palavras que o Cristo disse é mentira, gente. Nenhuma. E foram elas que salvaram a minha vida, né? Porque desde os 3 anos, a menina não sabe, desde os 3 anos de idade que eu sou cismado com essa situação. Jesus Cristo, e vendo que a religião não batia, mas se isso é verdade, como é que não funciona? Onde está o erro? O erro está na vida emocional interna, na segurança interna. Ô Sandro, você começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Não, não sou um versado em Bíblia, não. Mas né? já do Novo Testamento para lá eu já estudei. Já? Lógico, a gente tem que dar uma olhadinha, né? Você acha que tem como a pessoa sentir o self sem estudar nada, mas é algo muito raro hoje em dia? Impossível. Impossível? Como que ela vai conceber a abstração do todo se ela não entender quem ela é, aonde ela está, o que ela está fazendo aqui? Nós estamos aqui para manifestar essa realidade do todo em nós. Esse é o objetivo da vida humana. E o resto a pessoa faz o que quiser. Qual é o gosto dela, o que ela gosta de fazer, e não importa, seja hobby, profissão, estudo. Você se lembra para você que eu li lá que a gente tem 91% de inconsciente e 9% de consciência. De 5 a 10% de consciência, né? Só de consciência? Porque o resto o quê? O resto, os 90% desse que a gente está inconsciente dessa realidade, é a manifestação da harmonia que não é providenciada por nós, mas por uma confiança interna na centelha crítica, no self. A gente passa a sentir, é o sentimento, não é mais tanto o raciocínio. Por exemplo, a gente acorda. A gente acorda de manhã assim. Se você acorda bem, é porque o seu consciente está bem também? Seu inconsciente está bem também? Quando a gente acorda bem? O que é o inconsciente, né? O inconsciente é as coisas que a gente desconhece. Então, ele tá lá, né? As frustrações e decepções esquecidas ficam no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Mas elas ficam ali enquanto pulsões negativas, motivando o sofrimento na vida do presente da pessoa. Quando isso é entendido, né, a pessoa está menos inconsciente e mais consciente. E como que a gente pode se tornar mais consciente? Se tornando cada vez mais consciente da onipresença. Há uma segurança e um estado de presença no presente. Não fica fazendo cineminha do sofrimento do passado. Se lembrar é só como testemunho. Exemplo vivo, né? Olha, eu passei tal situação, mas acabou. Querendo compaixão. Só lembra se precisar contar. Não fica o cineminha rodando?
causando a frustração aqui agora e gerando medo para amanhã. Querendo a compaixão dos outros, né? Não, você colocando na posição de vítima, né? É. Como eu fui vítima, vocês nem sabem. O selfie, por exemplo, ele age para fazer tal coisa. Se alguém fala, mas você não conseguiu, não deu certo, tudo bem. O objetivo dele é fazer, né? A felicidade dele está em fazer, e não concluir, né? Fazendo se conclui, né? A gente constrói todo dia. Que horas são? A gente vai encerrar por aqui a aula de hoje, não vou me estender mais não. Deixa eu marcar onde eu parei aqui. Deixa eu ver se dá para ler mais um pedacinho. Vamos lá, né? Vou repetir aqui. A consciência divina ou universal, nossa consciência individual é espiritual. A gente está falando da questão da abstração. Consciência, amor, pensamento, é a coisa totalmente abstrata. Então eu confiar nessa onipresença em mim é desenvolver essa capacidade de confiança nessa abstração também. E persistir nessa confiança. Isso vai se manifestar, isso se manifesta nas emoções da pessoa. E o que eu digo, a meditação transcendental é o grande facilitador. Por que a gente fala meditação transcendental? Precisa praticar primeiro a transcendental para baixar os hormônios, começar a perceber uma tranquilidade interior, depois dar um upgrade na meditação, né? Vira a meditação da presença. Então quando Cristo falava, não sou eu que opero, é o Pai que opera em mim, era verdade verdadeiríssima. Então o self não é eu que faço, é o Pai que faz em mim, é a centelha crística, é o Cristo em mim. Só que não é o Cristo ele, é um Cristo onipresente, está aqui. Eu permito que ele faça enquanto eu sou alegria, harmonia, o vaso vivo do Espírito Santo. A pessoa vai cultivando isso, lá na frente né? Então as pessoas que têm grandes dificuldades na vida ou grandes dores emocionais, isso não está acontecendo por acaso. O psicólogo transpessoal Stanislav Grof chama isso de emergência espiritual. A consciência da pessoa está emergindo, ela não aceita mais o sofrimento, ela pode estar se sentindo acuada, sem saída, subjugada, ameaçada, chantageada, sem saída, mas aquilo causa uma dor tão grande nela que algo vai acontecer, né? Uma informação chega nela, uma ajuda chega, é Deus agindo. Vai ajudar aquela pessoa que está sofrendo, porque ela está pronta para entender. Porque o conformado não está nem aí. Ele é Maria vai com as outras, vai na boiada, ele aguenta o sofrimento até o fim da vida, morre cheio de doença, cheio de somatização, morre frustrado, fica aquele velho reclamão, ninguém aguenta ele. E aí tem que ter paciência, porque como é que vai malhar o velhinho, né? Então, fazer meditação toda hora, assim, não é muito bom, pode. Se você tiver tempo para isso. Eu paro, assim, eu estou fazendo uma coisa, eu paro, fico lá. E o cigarro, diminuiu? Não consegui, hoje eu não consegui. É muito recente, né? Ontem eu diminuí. Não, é muito recente. Até que eu vim aqui correr. Que eu falei, não force, vai ser natural. A meditação destrói o vício do cigarro, que é o vício mais difícil que tem. Tem um médico que é aquele do Fantástico lá, como é que chama ele? Drauzio Varela, que quando o Carandiru estava de pé ainda, ele fez um estudo clínico lá com os viciados de tudo quanto é tipo de droga. Álcool, cocaína, maconha. A mais difícil era o bendito cigarro, o maldito cigarro, né? É o cigarro? Mais difícil quimicamente, né? Causa uma dependência terrível. Eu já fumei 5 anos então, e consegui largar com a meditação. Aquele dia eu pensei, você fumou 5 anos e eu 50 anos para parar, 50 anos. A meditação elimina a necessidade de fumar. A pessoa pode continuar fumando enquanto faz meditação. Uma hora ela não aguenta mais. Pega nojo. Fuma, começa a ficar zonzo. Ela não pode fumar o quanto quiser. É só continuar meditando. Tinha um amigo meu que ele fumava quando ele estava ansioso. Toda vez que ele estava ansioso já estava gravado no consciente dele. Agora ele está, acho que ele parou realmente. Eu vou ler mais uma frase só para ler, para ver se dá para falar alguma coisinha, mas aí a gente volta nesse parágrafo, que ele é grande, né? Não, vou ter que voltar nesse pequeno mesmo. A consciência divina universal, nossa consciência individual é espiritual. Então a gente achar que a vida espiritual é outra coisa, que o poder está em outro lugar, tira o poder pessoal. Diminui a autoestima, enfraquece a nossa coragem. Né? A consciência divina ou universal, nossa consciência individual é espiritual. Então Deus está na minha consciência, é a minha própria consciência.
Então eu tenho o livre-arbítrio de manifestá-lo, criando a minha realidade por confiar em mim mesmo, sabendo que ele sou eu, não o eu pequeno, o ego, que faz tudo do jeito que quer. O eu que é o self, que é o Cristo em mim, né? Eu sou o vaso vivo onde habita a paz. Então eu cultivo essa paz, o resto é consequência. A atividade desta lei interior é também espiritual, e por isso nosso suprimento, em todas as suas formas, é espiritual, infinito, sempre presente. Porque como é que Deus poderia não estar presente em algum lugar? Então ele é sempre presente, é só a gente estar disponível para se abrir para isso. Aquilo que vemos como dinheiro, alimento, vestimenta, carros ou casas, representa a nossa interpretação dessa ideia. Nossos conceitos são tão infinitos como nossa mente. Então a mente finita vai ter conceitos finitos dessa realidade. Então o que leva ao sofrimento? A crença em dois poderes, no bem e no mal. A hora que começar a entender isso, começa a abandonar esses conceitos, né? Começa a entender, o próprio indivíduo começa a se entender e entender o outro. E aí pula de patamar emocional. Convenhamos que assim, como não precisamos nos preocupar com as laranjas enquanto tivermos a fonte ou o suprimento que produz continuamente os frutos para nós, também não precisamos mais nos preocupar com o dinheiro. Aprendamos a olhar para o dinheiro como olhamos para as folhas ou para as laranjas. Olha só, olhar para a nota ou para a moeda como olha para as folhas ou para as laranjas. Aquilo é suprimento. A gente tem um apego material ao dinheiro que, caramba, eu preciso tanto e não tenho, está pouco. Aquilo causa uma relação de afeto distorcida com o dinheiro. Para a psicanálise, afeto está relacionado a dinheiro. Então uma vida de frustração afetiva na primeira infância gera uma vida de frustração emocional, de frustração financeira na vida adulta. Porque na formação do indivíduo, na primeira infância, tudo que chega a ele, chega porque ele precisa, porque é dado a ele, porque os pais o suprem. E ele enxerga aquilo como afeto. A comida, o passeio, o estar junto, a escola, o etc. O que chegue de cuidado a uma criança, muito dele é o amor e coisas que vêm através do dinheiro. Então, se ele tem uma falha emocional de afeto, ele vai ter uma distorção emocional com relação ao dinheiro. Ele vai ter um apego à necessidade do dinheiro, mas ele não vai ter amor ao dinheiro. É amor espiritual ao dinheiro. E aí não é apego, porque aquilo é tão fruto quanto a laranja. Né? Eu vou terminar esse parágrafo para a gente finalizar a aula, sem muitas explicações, depois a gente volta nele. Aqui, ó. Aprendemos a olhar para o dinheiro como olhamos para as folhas ou para as laranjas, como um resultado natural e inevitável da lei que age interiormente, da paz interior. Né? Não há de fato razão para nos preocuparmos, mesmo quando a árvore nos pareça desfolhada, enquanto mantivermos a consciência da verdade. No inverno a árvore não fica desfolhada? O que acontece na primavera? Então, se a gente está desfolhado hoje, não se preocupe. Enquanto mantivermos a consciência, não há de fato razão para nos preocuparmos, mesmo quando a árvore nos pareça desfolhada, enquanto mantivermos a consciência da verdade, de que a lei continua assim operando internamente, para nos dar os frutos de sua própria espécie. Independentemente do estado de nossas finanças em dado momento, ou no presente, não fiquemos preocupados ou aborrecidos, pois agora sabemos que a lei atua dentro de nós, através e como nossa consciência, e trabalha, quer estejamos dormindo ou despertos, para prover das coisas de acréscimo. Então, prover das coisas de acréscimo é uma questão de estado de consciência, segurança, confiabilidade e tranquilidade. E fica difícil entender isso, porque a gente cresceu debaixo do modelo emocional de acreditar num Deus externo, que a gente pede e não chega. Então a gente tem um Deus por uma fé de fundo emocional, é o que eu costumo dizer, o Deus com o D minúsculo. Né? A mecânica quântica prefere usar o termo todo, com letras maiúsculas. Mas é Deus, dá na mesma. Então o self na gente é o Cristo, o que é o Deus vivo, né? O templo do Deus vivo. O templo do Deus vivo não é a igreja, é o nosso corpo. É onde habita na nossa alma, que é parte desse grande espírito, que é onipresente. Então eu tenho espírito, eu tenho alma que é uma parte do grande espírito, né? O espírito em mim.
São tantos nomes, mas a energia é a mesma. Então, o rolo todo está na questão ego e self. Ego vem de egoísmo, do eu pequeno, do medo, da insegurança. E o Você acha self que era vem... o ego meu que não deixava eu fazer as coisas? Lógico. O ego, os traumas, né? Tudo que foi fruto dessa manifestação egóica dos fracassos e insucessos na sua vida. Desconhecimento. O self é a harmonia, o amor. Agora imagina a criança crescer aprendendo isso. Tem que acabar as igrejas? Não, isso aqui deve ser ensinado lá. Explica mecânica quântica, campo unificado, a onipresença está dentro de você, não tem por que haver insegurança. Né? Aprenda a meditação, que é a verdadeira oração. Nós não estamos esculhambando as religiões. Estamos dando um upgrade na situação, dizendo que todas têm que entender esse assunto aqui. Mecânica quântica veio para isso. Né? E a gente nem falou tanto de mecânica quântica aqui hoje. Não foi? Mas nas primeiras aulas fala bastante. Na hora da meditação, nós temos que pensar em coisas boas. Respirar, mais nada. Respirar. A meditação transcendental é um procedimento de você utilizar o diafragma. Lembra quando a gente era criança que estufava a barriga? Brincar de estufar a barriga? Façam 2 respirações longas e profundas. No modo natural de vocês. Agora. Pode respirar. Puxem o ar 2 vezes, bem profundo. Vai. Eu já fiz o seu laboral de escola. O que acontece? Puxa aqui em cima, não é? A ansiedade. O músculo do abdômen está tão... Porque o pulmão vai daqui a aqui, ó. A musculatura abdominal está contraída, são contrações musculares inconscientes, a gente não percebe. É como se fosse uma cãibra inconsciente. O pulmão é gigante. Então a gente respira só com a parte de cima do pulmão. É ansiedade. Por isso quando a gente quer Tem sentar estresse. alguém na lata, respira fundo. Aí vai ficar com mais raiva ainda. Quando respira aqui em cima, não está eliminando a adrenalina e cortisol. Então quando a gente passa a usar o diafragma, põe a mão na coxa, senta, não precisa fazer posição de yoga, quem quiser, beleza, não tem, senta tranquilamente, confortavelmente, mão nas coxas ou mãos entrelaçadas, perna no chão ou perna cruzada, tanto faz, uma cadeira, poltrona, encostado, fecha o olho. Se tiver barulho externo é uma oportunidade de aceitar o presente, não se irritar com barulho. Você faz meditação do silêncio quando não dá, faz com barulho mesmo. Medita-se em qualquer lugar, no ônibus, né? Sentado no banco do correio, né? Tem meditação de 1 minuto, 2 minutos, 10 segundos é uma meditação. Fechou o olho, respiração abdominal. Então a atenção deve estar voltada no ar que entra no nariz e na expansão do abdômen. Chega em casa e faz isso. 2 minutos, 3, só um instante, Terezinha. Faz isso 2 minutos. O que vai acontecer de imediato? Vai vir bem, porque normalmente a gente respira 25% da capacidade respiratória por causa de contrações musculares. 25%. Isso causa um estado de confusão mental, estresse e pensamentos negativos. Quando a gente aprende a respirar pelo abdômen, dentro da meditação, entra 60% da capacidade respiratória. Então há uma troca química. Então o nosso sangue vai se tornando ácido por causa da adrenalina e o cortisol. A criança nasce com sangue alcalino e ela nasce respirando pelo abdômen. Ele vai ficando adulto, vai percebendo como o mundo funciona paulada, vai tendo ansiedade, dificuldade e medo da vida. Ganhar dinheiro é difícil, estudar é difícil. Então eu não quero, vou para a zona de conforto, não tem, me falta, sinto raiva. Contração muscular inconsciente, 25% de capacidade respiratória. Quando a gente aumenta a capacidade respiratória, respira 60%, há uma troca química, oxigena mais. O sangue torna a ficar alcalino, né? Não há mais passa a se tornar alcalino e não tão ácido. Tem uma experiência no YouTube do Masaru Emoto, experiência da água Masaru Emoto. Essa experiência está dentro do filme Quem Somos Nós. A gente desorganiza a forma geométrica das moléculas d'água com a acidez do nosso sangue, com o estresse. E organiza essa forma geométrica das moléculas d'água no nosso organismo para formas simétricas e belas. Organiza a forma geométrica das moléculas d'água no nosso organismo. O nosso corpo é 70% água em média. O cérebro 90%, o pulmão 80%. A gente é sequinho por fora, por dentro a gente é praticamente água. Então nosso estado emocional comanda a forma geométrica das moléculas d'água. Então o que é meditação? É pensar coisa boa, pensar positivo. Você pode começar a meditação com pensamentos bons ou positivos ou na palavra. E em seguida você entra numa contemplação
do entrar e sair da respiração, os pensamentos vão vir, no começo não é fácil. E respira e solta. Respira e solta. Lento, profundo e suave, pelo abdômen. E fica. Chega em casa, faz 2 ou 3 minutos e vê como vai se sentir em seguida. E vê como vai dormir essa noite. Faz de 2 a 5 minutos e vê como vai dormir. Começa a fazer essa prática 2, 3 vezes por dia. Lógico, né? A prática de 2 a 5 minutos, daqui a pouco está fazendo 10 vezes por dia, que não custa nada. O que eu digo, vai ficar lerdo e tonto? Não, fica mais esperto, fica mais ágil, tem mais energia. A paciente veio agora à tarde, ela veio em 3 sessões. Na última eu expliquei meditação transcendental para ela. 1 semana fazer, ela fez. Fez todo dia, algumas vezes. Ela falou, como é que pode, né? Eu estava dormindo mal, sentindo cansada no trabalho, o negócio sumiu. E aí começa a haver uma clareza no pensamento, uma segurança interior, aí tem capacidade de entender isso aqui melhor. E aí a hora que a gente passa a confiar em onipresença, e passa a fazer a meditação da presença, que é um upgrade da meditação transcendental. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Quer fechar com uma pergunta? Fazer uma pergunta se a pessoa tem 30 anos, a pessoa tem que meditar 30 minutos por dia ou não existe uma regra? Não existe uma regra. Se medita quantas vezes quiser, quanto tempo quiser. Né? O que é o ideal para o iniciante? Pelo menos 3 a 4 vezes de 5 minutos por dia. Se a pessoa não consegue porque ela é inquieta, os pensamentos a incomodam, começa com 1, 2. Sabe, force, respirar. O pensamento veio, traz a atenção para o abdômen e para a respiração. E fica quietinho. Por que é tão difícil? As pessoas torcem o nariz e não querem fazer. Porque é dificílimo ficar sozinho consigo mesmo. Vai ter que olhar para o próprio ego. Né? Os pensamentos vão vir, vai querer comer a pessoa. Só que eles vão diminuindo. O estresse diminui, os pensamentos melhoram, diminuem. A gente passa a gente desenvolve sinapses no cérebro de percepção do físico. É que nem aprender uma nova atividade motora. Aprender a dirigir. Nunca fez. Não sabe. Depois que aprende, se torna automático. A meditação é a mesma coisa. Não sabe. Nunca fez. Depois que aprende, se torna automático. Desenvolve sinapses de percepção no físico. E quanto mais eu percebo o relaxamento, mais eu relaxo. E mais eu relaxo, menos estresse. Mais capacidade intelectiva, mais capacidade de percepção. Praticar exercício físico ajuda muito, né? A atividade física que eles falam que é tão importante ajuda o organismo a produzir endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Eu estou caminhando todo dia de manhã. Parabéns. Então, o que eu ia falar para você é que eu amanheci tudo de puxadinho no peito. Que se for o pulmão vem até aqui, é um puxadinho. E agora parou. Então, a fumante com depressão, remédio, já está meditando, caminhando, está acontecendo um milagre aí. Tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite.